Então, o primeiro sinal da ação do espírito de Jezabel: destruir os profetas do Senhor. No relato de Elias para Deus, Jezabel não apenas destruiu os profetas do Senhor, como convenceu os filhos de Israel, onde descobrisse que tinha um profeta, um vidente, matá-lo. Havia um incentivo de Jezabel, prêmio de Jezabel para quem matasse um profeta. Deixa eu abrir um parêntese. Não entenda na nossa dispensação como profeta aquele que tem dom de profecia, porque na dispensação neotestamentária, quem tem o dom de profecia não é necessariamente profeta. Isso está muito claro lá em Atos, quando a Bíblia diz no capítulo 20 que Filipe tinha 3 filhas que profetizavam. Depois diz assim: e chegando na casa de Filipe um profeta chamado Ágabo. Então é diferente ter dom de profecia e ser profeta. Na dispensação do Novo Testamento, profetas são aqueles que fazem exposição das Sagradas Escrituras, a profecia permanente, inalterável, inviolável e insofismável. Profetas são aqueles que anunciam para a igreja a vinda do Senhor e denunciam o pecado dos homens. Não importa se tem dom de profecia ou não, anuncia a verdade da palavra profética. Aqueles que exercem ministério profético na casa de Deus. Agora veja só. Primeira ação de Jezabel ao chegar em Israel foi destruir os profetas de Deus, líderes, pastores, aqueles que lideram na casa do Senhor, estão na categoria daqueles que estão no ministério de profeta, que ensinam, que orientam, que guiam. Há uma ação do espírito de Jezabel para destruir crédito, autoridade, moral. Deixa eu citar 3 estratégias que o espírito de Jezabel utiliza para destruir os profetas do Senhor. Primeira, pela cooptação. O que significa cooptar? Atrair, aliar, aproximar, tornar sócio. A estratégia do nosso adversário é fazer com que homens e mulheres de Deus deixem de denunciar o pecado, parem de pregar a verdade bíblica e se associem a todas as manobras do sistema diabólico para se tornar um agente do diabo no altar. Todos aqueles que deixam de pregar o evangelho genuíno e começam a pregar heresias. Jesus gosta tanto desse tipo de gente que chama de lobo enganador. Quando o diabo consegue atrair um líder, um pastor, um profeta, um expositor, um cristão que exerce liderança na igreja, para a linha da heresia, do liberalismo, da bagunça, ele foi cooptado, associado, aproximado do espírito de Jezabel. De modo que todos aqueles que exercem ministério devem estar atentos para o momento em que estarão sendo atraídos sob esta influência maligna, para que não o sejam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deixa eu falar para você um exemplo claro. Eli. Encontre na Bíblia o que foi que Eli fez
Ele que o afastou de Deus. Eli não adulterou, Eli não virou idólatra, Eli não desviou ofertas do altar, Eli não blasfemou contra Deus. Por que Deus condenou o ministério de Eli? Porque quando Eli não cedeu a nenhuma destas perspicácias, armadilhas espirituais, o diabo encontrou uma armadilha: os filhos. Eles bagunçam o templo, violam o templo, pegam mulheres na porta do templo, tomam as ofertas na porta do templo, desvia as ofertas na frente do altar. Eli vê e não faz nada. Ou seja, toda tolerância ao pecado e ao desvio precisa ter limite, porque chega um momento que, se o sacerdote tolerar, ele é arrastado na enxurrada e ele vai responder diante de Deus pela tolerância que Deus não lhe autorizou. Isso é tão sério que um dia Deus falou assim com Samuel, 1 Samuel capítulo 16: você está querendo ser melhor do que eu? Até quando você terá dó de Saul, sendo que eu te disse que eu já o rejeitei? Então, às vezes o pastor, em nome de um coraçãozão humano, fica passando a mão onde Jeová já desceu o chicote. Isso é cooptação. O espírito de Jezabel está destruindo ministérios pela associação com o mundo, pela aliança errada. No momento que uma igreja, lá vai, no momento que uma igreja abre as portas para que a noiva vire prostituta, para que o santo vire profano, para que ela se pareça com o mundo, ela está se associando. O que tem um cigarrinho? O que tem ir no baile do pré-micareta? O que tem eu participar da festa dos dias das bruxas? O que tem eu ir numa mesa branca consultar o espírito de um parente que morreu? O que tem? Eu estou ouvindo isso direto. Ou seja, estamos vivendo o evangelho da pós-modernidade, onde tudo é legal. Só que isso é uma clara ação do espírito de Jezabel, nos tornando parecidos com o mundo. E Paulo diz assim: não vos conformeis, não vos adequeis, não vos torneis aceitáveis, não vos torneis parecidos. Olha para mim, no dia que uma igreja para de contestar o pecado, ela já virou mundo e não é digna do título igreja. Segundo instrumento que o diabo está usando para destruir profetas de Deus, pela destruição moral. É incrível que a primeira arma do diabo contra todos os homens de Deus na Bíblia, a primeira é a destruição moral. Atacar a moral, a credibilidade, com calúnias, difamação. Disse que disse, para destruir o crédito, para tirar a autoridade de profetizar a verdade. José foi caluniado, Moisés foi caluniado, Davi foi caluniado, Jeremias foi caluniado, Isaías foi caluniado, Jesus foi caluniado, Paulo, Pedro, Tiago. Existem exemplos em toda a Bíblia. E é incrível como a igreja da nossa geração é atraída
por qualquer movimento que se faz comentário negativo acerca de quem quer que seja, desde que seja líder, desde que seja uma pessoa do cenário evangélico, qualquer comentário desgraçado vale a pena. Deixa eu te explicar uma coisa. Esses dias eu vi um pastor dizendo assim: tem que falar mesmo, tem que esculhambar, tem que fazer. A Bíblia diz que ai daquele por quem vier o escândalo. Eu perguntei para ele: você já leu esse versículo direito? Claro que já li, está lá. Então tá bom. Você já leu que aquele por meio de quem vier é aquele que propaga? A ideia ali é tubulação, aquele que faz o escândalo correr, aquele que torna a situação escandalosa. Que o camarada faz a desgraça dele para lá e ninguém foi contaminado com a sua miséria, ele vai responder diante de Deus. Vai, porque Jeová não brinca com altar. Agora eu resolvo me tornar o cara que divulga e começo a ferir a alma de cristãos que não têm estrutura emocional e espiritual para ouvir certas coisas. Eles esfriam na fé, se desviam da igreja, se frustram com o evangelho. Quem divulgou se tornou instrumento de escândalo e vai responder diante de Deus tanto quanto quem cometeu.